bom dia para quem vai assistir em casa, bom dia para vocês, meninas lindas. Vamos lá. Então, nós entramos no módulo de intercessão, amém? Começamos semana passada, terminamos nosso módulo de família, né? Que foi uma bênção, para mim foi uma verdadeira bênção. E agora a gente vai começar esse módulo de intercessão. Deus nos ensinando a como ser intercessores. Olha a gente chegando aqui. Bom dia, Dani. Bom dia. Bom ter você aqui. Amém? Estamos começando agora, tá? Tá legal. Então, nós estamos aprendendo sobre intercessão, queridas. Meu Deus do céu, quanto eu também estou aprendendo para dar aula para vocês. E muitas vezes nós nos esquecemos desse poder da intercessão. Nós vamos hoje iniciar essa aula pedindo que Deus nos ensine um pouco mais, amém? Quero convidar alguém a orar aí. Quem gostaria dessa mulherada linda que está na aula aí de orar hoje, pela manhã? Agradecendo a Deus por essa aula. Isso é o pastor, coitado. Alguém? Eu oro, pastora. Vamos lá, Lê. Pai querido, louvado seja o Senhor Deus por mais um dia de vida. Obrigada pelas tuas misericórdias terem se renovado sobre nós, por esse dia lindo que está lá fora, Santo Deus. Obrigada por estarmos, Senhor, mais um dia na tua presença, nessa aula, Santo Deus. Te agradeço pela vida da pastora, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor traga ânimo, Senhor amado, para a vida dela, Senhor, para ela continuar sendo essa bênção em nossas vidas, Deus querido. Através dessa aula, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, venha transformar mais um pouquinho, Senhor, o nosso interior, inovar a nossa mente e pedir a sua bênção sobre o nosso dia, o nosso domingo de hoje, Pai querido. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aqui chegando, os homens estão chegando. Bom dia, Tiago. Bom dia, Felipe. Bom dia, Soninha. Bom dia. Vamos lá, acabamos de orar, tá bom? Bom dia. Bom dia, Tiago. Maria tá melhor? Tá, graças a Deus. Tá melhorando. Glória a Deus. Tá bom. Bom dia, Rê. Bom dia. Então vamos lá, queridos. Semana passada, abre lá seu livro. Página 77, tá? Quero fazer um overview aqui com vocês. Começamos falando sobre o que nos leva a interceder por alguém, não é? Quando nós estamos falando de intercessão, nós estamos falando de oração. O que nos leva a interceder por alguém? Somente um amor genuíno, queridos, pode nos levar a orar por alguém, não é verdade? Um amor pela pessoa, um amor por nós mesmos em alguma situação e uma fé genuína de que Deus pode mudar aquela situação que ninguém pode mudar, somente o Senhor é capaz de mudar. Então, isso que nós começamos semana passada. Nós vimos alguns exemplos de pessoas na Bíblia como intercessores, vimos o nosso papel como sacerdote, não é? Que nós entramos representando alguém na presença de Deus. Você que não participou da aula, não deixe de assistir essa revisão, tá bom? E vimos como que nós temos um grande intercessor, né? Que é Jesus. E a maneira como nós devemos interceder é com o nosso coração puro, sem um julgamento, sem um, meu Deus, faça vingança. Não, que Deus verdadeiramente venha e haja, não é? E por último, chamado para oração, ele é para todos, porque isso é relacionamento com Deus. E hoje nós vamos aprender intercessão como arma de guerra. Diga comigo, arma de guerra. Arma de guerra. Arma de guerra. Então, vocês estão vendo minha tela aí, então, né? Eu tô vendo que a Hilda tá apresentando, não tô vendo sua tela. Eu acho que a Ildinha, sem querer, roubou minha apresentação. Deixa eu ver. Retomar a apresentação. Compartilhar agora. Vamos ver. Ildinha, acho que foi sem querer. Vê agora, menina. Agora tá. Agora tá?
Muito bem. Então vamos lá. Então, oração como arma de guerra, intercessão como arma de guerra, né? Nós sabemos que nós vivemos uma guerra constante, não é? Uma guerra entre o quê? Né? Entre o reino do Espírito e o reino das trevas, tá bom? E nós vamos começar lendo esse versículo. Alguém leia para mim bem rapidamente esse versículo? Quando eu digo bem rapidamente, não é ler rapidamente, tá? É começar a ler aqui rapidamente. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica em todos os tempos. Muito bem, então olha só. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, não é? Com perseverança. Diga comigo, perseverança. Perseverança. E olha só, e oração por todos. Então, queridos, a intercessão, ela é uma tarefa muitas vezes longa. Conheço esposas que oram pelo marido há mais de 20 anos pela salvação. Quem tem aí um exemplo de intercessão que há muitos anos? Quantos conhecem? Só digam assim, eu conheço. Eu conheço. Eu conheço. Então, a intercessão, ela é o que a Bíblia diz aqui nesse versículo, um papel de intercessão. Então, de perseverança, vigiando nisso com perseverança. Nós não podemos nos esquecer do que nós começamos a orar. Mas hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre guerra, tá bom? Nós vivemos uma guerra espiritual constante. Ainda que a gente se esqueça, ainda que a gente tire férias, ainda que a gente esteja cansado, ainda que a gente esteja com preguiça, o inimigo continua nessa batalha. Não é verdade? E ele não dorme, porque ele é um ser... Ele foi criado nos céus. Então, ele é um ser celestial, não é? Por mais que ele abriu mão dos céus, mas ele é um ser celestial. Então, é interessante, queridos, que a gente precisa... A Lilian chegando aqui. Bom dia, Lilian. Nós não podemos nos esquecer disso, tá bom? Que é uma guerra. Olha aí no seu livro, agora a página 83. Segundo parágrafo, olha só. Infelizmente, a maioria dos crentes desconhece completamente a guerra em que estão inseridos. Vivem em atitude, aí, entre aspas, de férias ou constante sonolência. Desconhece o inimigo que tem que enfrentar e não sabe usar as armas que Deus nos fornece para lutar. O inimigo das nossas almas só tem a ganhar quando o povo de Deus vive alheio às realidades da batalha espiritual. Então, queridos, isso aqui é muito sério. Muitas vezes nós estamos nos esquecendo dessa guerra, não é verdade? Acordamos, começamos a trabalhar, nossa correria, cuidamos da nossa família com zelo, amém? Porque todos aqui já foram ministrados sobre família. Cuidamos da nossa família, trazemos a provisão para a nossa casa e quão maravilhoso é tudo isso, tá bom? Então, muitas vezes, nós não somos roubados, preste atenção, nós não somos roubados por coisas terríveis, pecaminosas. Ah, foi roubado porque ficou no bar, foi roubado porque está se prostituindo. Não, queridos, a maioria dos crentes, estou falando crente de verdade, tá bom? Gente que anda em santidade com Deus. O inimigo não rouba dessa forma. Porque se ele vier com uma atração pecaminosa, com cara de pecado, o crente ligado automaticamente já chuta que é um laço, não é verdade? Como que o diabo nos rouba? Com falta de tempo, com cansaço, não é? Com argumentos, eu preciso, com autopiedade. Puxa, estou tão cansado. E aí você... Bom dia, Mi. Mais gente chegando aqui. Coisa boa. Então, o cristão verdadeiro, ele não é roubado por essas coisas. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui? Amém. Nós somos roubados com esse cansaço, com essa sonolência espiritual.
com essas férias espirituais. E nós, muitas vezes, baixamos a guarda. E, queridas, isso acontece sempre após uma vitória. Preste atenção. Não está no seu livro, não, tá bom? O Espírito Santo está ministrando aqui, então receba aí. Isso acontece depois de uma vitória. A gente conquista algo ou tem alguma resposta de Deus, a gente se dá o luxo de, agora eu vou descansar, de orar um pouco. E aí é neste momento que o diabo vem com um grande contra-ataque. Quando que o diabo veio com um grande contra-ataque na vida de Elias? Quem se lembra? Eu lembro. Ele tinha vencido todos os profetas de Baal e depois ele ficou morrendo de medo e entrou na caverna. E desejou até morrer. Ele pediu a morte ali para Deus dentro daquela caverna. Senhor, me tira a vida, não é? Mesma coisa com Jonas, depois que viu que Deus salvou ali toda a cidade, queria morte ali. Então preste atenção, nós precisamos tomar cuidado, porque nessa batalha nós não temos trégua. Nós só teremos trégua da batalha espiritual quando a gente for para o céu, querido. Então a gente não pode, tá bom? Olha só. Avivamento. Eu quero dizer uma frase aqui para você. Avivamento não começa na igreja. Escreva aí se você está escrevendo, tá bom? Avivamento começa em mim. Eu avivado, você avivado, o do lado avivado, gera um avivamento na igreja. Então, avivamento não é de fora para dentro. Avivamento é de dentro para fora. E olha só, o avivamento tem a ver com isso, estar acordado para a realidade espiritual, entendendo os tempos e tomando posse das armas que o próprio Deus nos disponibilizou. E a oração é essa arma mais poderosa que nós temos. Você pode dizer amém aí? Amém. É a arma mais poderosa. Eu quero que duas pessoas abram a Bíblia, tá bom? Eu vou buscar um copinho de água enquanto vocês abrem. Abram para mim 1 Timóteo 2,4 e João 10,10. Vou pegar um copo de água que eu esqueci, tá bom, queridos? Falando mais da sede aqui. Vamos lá. Abriram? Quem abriu 1 Timóteo 2,4, lê pra gente. Alguém abriu? 1 Timóteo 2,4. Pode ler, Thalita. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito bem. Então, olha só. Qual é o desejo de Deus? Que todos, sem exceção, sejam salvos. Agora, João 10,10. Quem abriu? Ou sabe de cor, né? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e vida em plenitude. Então, olha só, essa imagem que eu acabei de projetar aí para vocês, né? É interessante nós vermos que tem um desejo do reino das trevas e um desejo do reino da luz. E esses dois desejos ali, ó, eles se confrontam o tempo todo dentro do ser humano. Deus deseja que todos se salvem. Jesus veio para nos dar vida e uma vida plena, uma vida abundante. E aí você vem com o diabo, que o tempo todo veio para roubar, para matar e para destruir. Pastora, mas aonde que entra a intercessão nisso tudo, tá? Isso que eu quero ministrar para você hoje aqui. Então, olha só. Essa guerra, olha no seu livro, página 83 aí, 1. Como em toda guerra, há reinos que se opõem um ao outro.
Na guerra espiritual, de um lado, o reino das trevas com o diabo e toda a sua hierarquia maligna, demônios, principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Isso nós vemos registrado na Bíblia. E do outro lado, o reino da luz, da qual está o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os anjos e, preste atenção, a igreja do Senhor. Então você faz parte de um exército. O diabo não tem esse exército. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Ele usa pessoas enganadas, mas ele não tem um exército de boa vontade. Ali ele usa essas pessoas. Mas o Senhor tem um exército apaixonado por ele. Você é esse exército, amém? Em nome de Jesus. Nessa guerra, querido, nós já sabemos o final dela. Há um vencedor, amém? E esse alguém é nosso Jesus Cristo. Ele já derrotou. Então, nós vivemos, né, um tempo, o futuro já está determinado. Então, nós estamos vivendo um outro tempo. Porque o futuro dele, ele já sabe, o inimigo já sabe. Mas o que ele faz? Ele está sempre nessa luta, tentando fazer com que o propósito de Deus não se cumpra nas vidas. E aí entra o papel da igreja. Nós somos capazes, pela oração, de mudar uma rota. Eu creio nisso. Quando eu me lanço em seriedade, tá bom? Isso que é a grande diferença. Em seriedade, como intercessor. Lembra a semana passada que nós estudamos? Como um sacerdote. O sacerdote entrava no Santo dos Santos para tratar o pecado de toda uma geração. Não era de um, era de uma geração ali que ele estava tratando. E ele entrava representando alguém. E preste atenção, quando eu entro na presença de Deus, como nós estudamos semana passada, eu entro para abrir caminhos no coração de alguém. Para quê? Para que toda a obra do diabo seja desfeita e a obra do Senhor comece a ser realizada. Talvez você me pergunte assim, pastora, mas Deus não tem poder para fazer isso sozinho? Quero te dizer que tem, amém? Ele não precisa de mim e de você. Mas nós sabemos que a nossa intercessão muda os céus. Move a mão de Deus. E eu creio nisso, amém? E qual é o papel da igreja? Então nós vimos aí que nós fazemos parte do reino da luz, tá bom? Qual o papel da igreja? Preste atenção nisso. Esse versículo de 2 Coríntios 4:4 diz assim. Tá aparecendo aí para vocês, né? Tá aparecendo, pessoal, a projeção aí para vocês? Tá sim, pastora. Tá? Então, olha só. O Deus desta era. Quem é o Deus desta era? Quem vocês entendem que é o Deus desta era? Que silêncio, meu Deus. Eu tô com medo desse silêncio. Ou caiu a conexão, vocês estão com medo, hein? O Deus desta era cegou o entendimento do evangelho para que não vejam a luz. A Bíblia diz que o mundo jaz no Maligno. maligno. Então, qual é o Deus deste mundo, queridos? Do mundo, tá bom? O inimigo. A Bíblia diz que ele cegou o entendimento. E nós convivemos com pessoas do nosso lado constantemente. Pessoas que estão cegas, sim ou não? Que estão cegas, completamente cegas ali. E muitas vezes você vê, você fala, meu Deus, como essa pessoa está com essa atitude, Senhor? Não é? Nós acompanhamos aí diariamente na televisão casos em que você diz, meu Deus, como pode alguém estar tão dessa forma? Não é verdade? E aí muitas vezes você se depara com esse cenário, temos visitas. Quer dar bom dia? Tá na mesa, meu amor. Bom dia. Bom dia. Então, queridos, nessa guerra, o diabo vem cegando as pessoas. E aí, onde entra o papel da igreja? Olha só. Entenda. Olha só. Estar na igreja é uma segurança para o crente. Eu vou mostrar uma imagem que vai te mostrar bem isso daqui a pouquinho, tá bom? Quem não faz parte da igreja está desvinculado do corpo.
longe do exército, afastado do rebanho, separado do edifício espiritual e, por isso, sujeito a ser uma presa do inimigo e a servir de tropeço para outras pessoas. Diga misericórdia. Misericórdia. Daí, o apóstolo Petris escreveu algo aqui, ó. A igreja de Jesus precisa entender que na guerra espiritual ela não está numa posição de ataque, de relevância, de autoridade. Gostei dessa frase, por isso eu estou lendo para vocês. Olha só. Ela não é uma pobrezinha se defendendo de inimigo feroz. Amém, queridos? A igreja do Senhor Jesus, da qual eu e você fazemos parte, ela não é uma coitada nesse mundo. Pelo contrário, o Senhor nos entregou autoridade. Eu quero te mostrar isso. O papel da igreja nessa guerra. Então, o diabo, nós estamos numa guerra onde o diabo cegou o entendimento. Mas olha só, o papel da igreja nessa guerra. Primeiro, nós somos um corpo adestrado para a guerra, amém? O Senhor te ensina isso. E um corpo, ó, olhe para o seu corpo aí agora, esse corpo belo, lindo, cheiroso que Deus te deu aí. Quando você tá com um pedacinho dele doente, o que acontece com você? Tudo fica doente. Pode ser uma unha encravada. Quem já teve uma unha encravada? Não é um tropeção que você deu. Eu tava fazendo a limpeza aqui na obra, queridos, e meu Deus do céu, como eu me machuco. Brinquei até com o pastor, falei, nasci pra ficar no computador mesmo. Eu bati a cabeça, fez um galo na minha cabeça. Eu derrubei uma mesa no meu pé, levantou um galo no meu pé. Queridas, mas isso doía tanto que eu não conseguia continuar. Então, uma coisa pequena no nosso corpo, quando ele está desajustado, a gente fica imóvel, a gente não consegue, né? Você já tropeçou no fogão? Aquele dedinho, quem já tropeçou? Que você quase arrancou o dedo. O corpo precisa estar ajustado. E você faz parte desse corpo. Quando você está desajustado ao propósito de Deus, você está assim. A igreja está contando com você, queridos. Eu não estou aqui usando igreja no termo Ministério Tabernáculo de Vida, tá bom? Estou usando como uma noiva que Jesus virá buscar. Os céus contam comigo, com você. Quando nós deixamos nosso papel de lado, nós estamos desfalcando o exército que Deus está contando aqui na terra. Então tem um exército, tem vidas que estão esperando só você para ser salvo. Pastora, mas não vai ser salvo de outra forma? Vai, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se você se calar, as pedras clamarão, as pedras vão anunciar o Cristo. Mas não é isso que o Senhor planejou. O Senhor planejou que eu e você fôssemos os agentes dele. Então, o corpo de Cristo precisa estar alinhado. Segundo, nós somos filhos escolhidos para compor esse exército, o exército do Deus vivo. E nós somos o rebanho do bom pastor. Amém? Então, a igreja ela não é uma presa. A igreja é uma ameaça ao inimigo. Diga amém aí. Amém. Você precisa se posicionar. Amém. Amém. Você precisa se posicionar como guerreiro. A gente se posiciona com medo do inferno. A gente se posiciona... Meu Deus do céu. A gente se posiciona como um nada, muitas vezes. O diabo entra dentro da nossa casa. O diabo toca no nosso casamento. O diabo toca na vida dos nossos filhos. O diabo toca na vida de quem a gente ama. E muitas vezes nós estamos calados. Quero te dizer que você tem autoridade para pôr o diabo para correr. Amém? Você não tem que ter medo do diabo. Amém. Ah, meu Deus, está endemoniado. Pois meta a mão na cabeça dessa pessoa e põe esse demônio para correr em nome de Jesus. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo é que morre de medo que você tome a autoridade que Deus te deu. Porque no poder do nome de Jesus, preste atenção, não é no poder da pastora, não é no poder do Tiago, não é no poder da Alessandra, da Thalita, é no poder do nome de Jesus. Nós vamos até ressuscitar mortos, queridos. Cadê a autoridade da igreja? Cadê a autoridade da igreja diante de um câncer? Cadê a autoridade da igreja diante desse Covid para a gente se levantar? E aí eu estou falando como igreja, todos nós, amém? Sem exceção. A igreja do Senhor é covarde aqui na terra hoje.
Nós vivemos dias de uma igreja covarde, de uma igreja que não entra em batalha espiritual. E a gente precisa mudar esse cenário em nome de Jesus, amém? E vai começar de mim e de você. Eu não estou dizendo que nós vamos entrar em guerras que a gente não foi chamado pelo Senhor, mas as guerras que o Senhor nos entregou. Preste atenção, a sua família, a autoridade é sua. Você não pode permitir que o diabo reine dentro da sua casa. E essa batalha não é de outra pessoa, ela é sua. Diga, é minha. É minha. Não, diga É minha. convicção, amém. É sua. É minha. Então você vai permitir que um filho teu seja levado pelo inferno? Não, amém? Ah, pastora, mas eu oro e não está acontecendo. Não tem problema, continue sendo esse intercessor. A igreja do Senhor Jesus tem poder, queridos. E quando nós oramos em unidade, esse poder se multiplica. Por quê? Porque o que nós ligarmos na terra, ele vai ser ligado nos céus. Quando a igreja se prostra para orar por um objetivo, quando a igreja se volta para interceder, as vigílias, por que é tão difícil levantar intercessor? Quando a igreja marca a vigília, vai gatos pingados na igreja, sim ou não? Por que é tão difícil a gente acordar de madrugada e dobrar nosso joelho? Porque é uma guerra dentro de nós. Não é sua culpa não, tá bom? Não tô aqui atribuindo culpa não. É porque o inferno não quer que a gente se posicione. Mas quando a gente se posiciona, queridos, aí eu quero te mostrar uma imagem, tá bom? Então, olha só. Ela é liderada, que eu errei, tá? Pelo maior general de guerra, Jesus Cristo. Olha essa imagem. Tomara que dê pra vocês verem, tá bom? Olha só. O que você vê nessa primeira imagem? Alguém me diz aí. O que vocês estão enxergando? Pode abrir o microfone, tá? Quero a participação de vocês aí. Dá pra ver a imagem? Primeira coisa se dá pra ver, né? É pra dizer o que você vê, tá? Não é pra configurar no reino do Espírito, não. É o que você enxerga mesmo, me diz. Na primeira imagem eu tô vendo um monte de leão tentando comer um búfalo. Isso mesmo. E na segunda? E na segunda eu tô vendo um monte de búfalo correndo atrás do leão. Então, olha só. Eu quero que aqui, o búfalo nessa imagem é você, tá bom? Olha o que acontece quando nós estamos sozinhos, longe do corpo de Cristo. Aquele crente ferido, aquele crente que está isolado, longe do fogo do Espírito, longe dos irmãos, querida. A igreja, ela é esse papel aqui na nossa vida. Olha só. Nesta imagem, tá bom? Eu sei que o leão ele é representado aqui como Jesus, né? Mas nessa imagem eu quero que você entenda aqui o que eu tô tentando te expressar, tá bom? Uma presa fácil. Então o inimigo, ele manda uma comitiva de demônios, olha o que acontece. Rapidamente ele nos coloca no chão. Mas olha o que acontece quando um leão tenta atacar uma igreja em unidade. Um corpo aliançado. Eu tô passando por luta, mas igreja, me ajuda. Olha que o búfalo não está mais sozinho. Olha o que acontece nessa imagem. Eles colocam o atacante, o inimigo aqui para correr. E não importa a força que o inimigo tenha. Então, querida, eu quero que você tome posse disso. Muitas vezes você tá aí sozinho guerreando uma guerra. E você pode contar, amém? Eu quero levantar um exército de intercessores na igreja. Em nome de Jesus. Mas não vai ser qualquer intercessor, não. Amém? Vai ser um exército levantado pelo Senhor, de pessoas que vão levar a oração a sério. De pessoas que vão... Isso vai ser ministério. Isso não vai ser uma coisa que... quando der eu oro. Não. Isso é meu ministério. Eu oro e os céus se movem na minha igreja. Eu oro e as coisas acontecem na vida do meu irmão. Você vai ser procurado para ser intercessor em nome de Jesus. Amém? Quantos querem isso lá dentro do coração? Dizer, Deus, eu quero, Senhor. Eu quero orar por um filho e ele se converter. Eu quero orar por um casamento e ver aquele casamento transformado. E isso não é só para nossa família. É para todos que estão ao nosso redor. Amém? Você deseja isso em nome de Jesus? Amém.
Amém. Amém. Ser esses búfalos aí, amém? A gente tem poder. Você já viu quanto pesa um búfalo? E um leão derruba um búfalo sozinho e come o búfalo inteiro. Mas uma manada de búfalo, ninguém enfrenta. Nós precisamos estar juntos, queridos. Se você tá num cantinho aí isoladinho por causa dessa pandemia, volta pro fogo. Volta pro fogo, amém? Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Muitas vezes nós nos isolamos, não é os outros que nos isolam. É como um carvão, a gente fica lá no cantinho. O que vai acontecendo? A gente vai se apagando. O fogo do Espírito vai se apagando dentro de nós. Então, a intercessão em unidade, ela tem muito poder. Amém? A terceira coisa que eu quero te ministrar aqui hoje. A oração, ela é a nossa arma de guerra. E Deus nos deu ajuda. Olha que coisa mais linda. Nós podemos contar com todo o céu a nosso favor. Amém? Olha só. Podemos pedir que Deus envie anjos. Sabia disso? Para agir. Olha só, Hebreus 1,14. Os anjos não são, todos eles, espírito ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Diga bem forte. Eu. Você. Então, os anjos servem para quê? Para nos servir. Glória a Deus. Talvez você não tinha esse entendimento ainda do reino do Espírito. Você pode pedir, mas você não fala com anjos, tá bom? Preste atenção nisso. Você não ora para anjos, você ora ao Espírito Santo, a Jesus, a Deus, que dão comandos aos anjos. Senhor, envie anjos aqui. Senhor, envie anjos ministradores no coração desta pessoa. Queridos, tantos testemunhos nós temos de pessoas que apareceram do nada, ministraram algo e nunca mais foram vistos. Você já ouviu algum testemunho assim? Às vezes são anjos enviados pelo Senhor. Se você já leu o livro, deixa eu ver se ele está aqui. Se você já leu o livro Quarta Dimensão, O Poder da Oração, tá? Esse livro é um livro obrigatório para quem quer orar. Ele vai te ensinar a dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, né? Dimensão das coisas físicas. Mas existe uma dimensão espiritual aqui. E o Po Yang-Shu vai dizer, quando ele estava com tuberculose, quase morrendo, sobre uma moça que aparecia todos os dias. E ele era ateu, ele não conhecia Cristo. Todos os dias ela aparecia no quarto dele. E depois que ele aceitou Jesus, ela nunca mais voltou. E ela foi lá para ensiná-lo sobre a Bíblia. Então, ele fala sobre isso. No livro, eu acredito que Deus ainda envia anjos. Como enviou em Sodoma e Gomorra, como enviou para falar para Maria. Anjos do Senhor, anjos ministradores, nós temos. Amém? Coloque um exército acampado ao redor da tua casa. Amém? Em nome de Jesus, anjos ministradores. Olha só. Bendigam ao Senhor vocês, seus anjos poderosos, que obedecem a sua palavra. Então você clama a Deus e ele envia anjos que obedecem a palavra dele. Amém? Deus já te deu autoridade. Olha só o que ele diz em Jeremias 1:10. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Nós temos autoridade dada por Deus para destruir toda a obra do inferno, para arrancar toda essa dureza de coração. Então, qual é a diferença? Como que a gente age? Com a nossa palavra. Amém? Tudo no reino do Espírito é a palavra, por isso que é tão importante a gente aprender a orar, a gente aprender a ter uma voz profética nesse tempo. Profetiza, querido. Naquela situação daquela pessoa tão tenebrosa, profetiza. Dê ordens no reino do Espírito. E libera a tua voz de intercessor, de aquele que crê, em nome de Jesus, amém? E numa
numa guerra, eu nunca vi um soldado chegando pedindo, por favor, você não mata. Gente, não é assim, não é verdade? Não é com gentileza, não é com educação, não. Davi chega diante de Golias e diz, quem é você? Para afrontar o exército do Deus vivo, seu incircunciso. Quem é você? Hoje mesmo, Deus vai te entregar nas minhas mãos. Então, querido, você precisa aprender a se levantar aí na tua casa, amém? E a nossa guerra não é contra pessoas, então você não vai ser ignorante com pessoas, não é isso que eu estou dizendo aqui, amém? É para você se levantar no silêncio. Muitas vezes se levantar e dizer, Satanás, quem é você para ter entrado aqui dentro de casa? Quem é você para ter provocado essa afronta dentro da minha casa? Hoje ainda o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, bata em retirada daqui da minha casa. Porque essa vitória já é minha. O Senhor luta por mim. E você começa a interceder e muda o teu coração quando você intercede. Quando você olha para o teu filho, como ele sendo o causador, você começa a ter raiva do teu filho. Quando você olha entendendo que ele pode estar sendo movido pelo um espírito que não vem de Deus, você passa a ter misericórdia do teu filho. Estou usando aqui a palavra filho, mas coloque todas as pessoas aqui. Estou usando filho que eu acho que é o nosso maior amor aqui humano, não é? Filho, marido, pai, mãe. Mas pode ser tantas pessoas. Quando você olha aquele vizinho que te inferna a vida, quando você olha aquele jovem que faz alguma coisa que você não gosta, quando você olha com um olhar de misericórdia, você passa a ter autoridade sobre quem está agindo na vida dele. E você pode libertar essa pessoa pelo poder da oração. Amém? Claro que, como nós começamos a dizer, não é algo imediato. Precisa de perseverança, de fé e de amor. Amém? Qual é a linguagem da guerra? Então, olha só. A linguagem da guerra. Quem tá comigo aí? Todo mundo? Amém. 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 Então, vamos lá. A linguagem da guerra, queridos. A linguagem da guerra, ela pode ser uma acusação ou uma intercessão, tá? Isso é muito importante, eu quero ler aqui com vocês, tá bom? Página 85, vamos lá? A Bíblia diz que dia e noite o império das trevas acusa os filhos de Deus. Dia e noite. Já a linguagem do reino de Deus, do reino da luz, ela é intercessão. Alguém abra para mim Hebreus 7, 25 e 26 e leia para a gente, por favor. Hebreus 7, 25 e 26. Pode abrir, tá? Pode ler já. Alguém com Bíblia aí? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olha só, pessoal. Olha o versículo 27. Pode ler, Thalita, 27 pra gente. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pode ler o 28 também, tá? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei,
constitui o Filho perfeito para sempre. Então, queridos, que poderoso esse texto, né? Meu Deus do céu. Ele diz aqui, ó, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós temos e nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E nós vamos ver que Jesus, ele intercede 24 horas por mim, por você. E ele é o nosso grande intercessor. E a Bíblia diz que quando nós não sabemos nem como orar, o Espírito Santo intercede por nós. Então nós vemos que a linguagem dos céus, ela é uma linguagem de amor, de intercessão, de cuidado. Mas quando nós vemos a linguagem do inferno, olha só, vou abrir aqui para vocês, ou se alguém for rápido aí, Apocalipse 12:10. É importante que você grife esses versículos na sua Bíblia, tá bom? 12:10 diz assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Então, há um acusador dia e noite, para mim, para você, para todos nós, diante de Deus. E assim foi, vocês se lembram com Jó? Quando o inimigo chegou diante de Deus, a primeira coisa que Deus disse: viste meu servo, bom, fiel, íntegro. Então você vê que Deus estava observando ali Jó. Mas o diabo disse: lógico, você dá tudo para ele, você faz tudo que ele quer, por isso que ele te serve. Então, dessa mesma forma, o diabo está comigo, com você, nos acusando de noite. E quando nós damos uma brecha, uma legalidade, ele vem com uma acusação. Eu costumo brincar que ele dá e depois ele mesmo envergonha. Ele mesmo proporciona a maneira como colocar a sua vida no outdoor para envergonhar você, para acabar com a sua moral e a sua autoestima e vai te matando. Então ele põe, e olhe para as pessoas, eu estou dizendo aqui você, mas imagine, olhe para as pessoas ao seu redor. Ele vai lá e ele coloca o adultério. Depois ele mesmo faz com que aquela situação vire uma tragédia. Porque ele quer, o objetivo dele é nos acusar. Mas o objetivo de Deus, ele é interceder por mim e por você. E aí entra a grande pergunta, queridos. Nós estamos parecidos com Deus ou nós estamos parecidos com o diabo? Pastora, que pergunta é essa? Sim, queridos. Muitas vezes eu e você estamos na linguagem da acusação. E aí aqui eu quero te fazer as mesmas perguntas que estão aqui, tá bom? Que linguagem você tem usado? Você não muda. Você é sempre assim. Qual é essa linguagem? Acusação ou intercessão? Acusação. Muitas vezes a gente tá assim, queridos. Aquela pessoa não muda, não. Aquela pessoa, pau que nasce torto, vai viver torto. Muitas vezes nós estamos assim. A linguagem do inferno, acusando as pessoas, ou a linguagem da luz, intercedendo por elas? Que posição, querido, você tá nessa guerra? Diga: eu estou numa guerra. Eu estou numa guerra. Estou numa guerra. Que posição você tá nessa guerra? De acusador ou de intercessor? Você tá dormindo ou você tá acordado? Se o diabo enviar hoje uma seta na tua vida, você tá acordado o suficiente para pegar o escudo da fé e apagar os dardos inflamados do inferno? Ou o seu escudo tá no guarda-roupa? Sabe aquela coisa que você não usa? Que você coloca lá no alto do guarda-roupa? Ou seu escudo tá lá em cima? Que até você pegar a flecha já atingiu o seu coração, ó. É uma palavra, querido, de confronto, tá bom? E eu também fui confrontada pelo Senhor. Mas é uma palavra para nos trazer um novo tempo em nome de Jesus, amém? Olha só.
quanto você tem usado a oração para guerrear pelas vidas. Muitas vezes nós falamos, ai Senhor, eu não tenho um fruto para te apresentar. Deus, eu não consigo salvar uma pessoa. Mas será? Aí entra a sua sinceridade diante de Deus, tá bom? Será que você paga um preço verdadeiro de oração para ter um fruto? Ou isso é um discurso somente na sua boca? Os frutos só virão, queridos, quando nós entrarmos na guerra. Os frutos não virão de outra forma. Isso em todas as áreas da sua vida. A sua família, o ministério, as vidas que você vai levar para Deus em nome de Jesus, porque o Senhor não chamou ninguém para ser uma árvore seca. Nós seremos uma árvore frutífera. E o Senhor, os frutos que Ele quer são vidas salvas. Tem pessoas morrendo lá fora e pessoas que nós amamos. Pessoas de dentro, muitas vezes, da nossa família, morrendo sem Cristo. Pastora, mas cada um tem seu tempo. Sim, eu não estou negando isso, amém? Cada um tem o seu tempo. Mas tem pessoas que estão prontas para a colheita, a Bíblia diz. Os campos estão brancos. Onde estão os trabalhadores? Talvez quem aquele foco não vai, mas tem um do lado que está querendo Jesus. Que muitas vezes trabalha com você, está pegando ônibus com você, está no seu WhatsApp, esperando uma brecha de bênção agora, para ser movido pelo Senhor. Amém, queridos? Amém? Quantos podem dizer amém aí? Amém. 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 Tem pessoas precisando. Amém. Amém. Glória a Deus. Tem pessoas esperando eu e você se levantarmos para essa guerra, queridos. Está na hora da gente se levantar como um exército de Deus. Amém? Eu quero profetizar. Nós temos mais 1 mês e meio de aula sobre esse tema. Que ao final dessas aulas, dessas 8 aulas de intercessão, nós teremos no Ministério Tabernáculo de Vida um exército de intercessores. Amém. Em nome de Jesus, amém? Já estou sonhando com muitas coisas. E eu vou trazer tudo isso no final desse módulo. Nós vamos ter um culto especial. E nós vamos levantar um exército na igreja de intercessores, tá? Podem escrever isso, porque isso vai acontecer. E nós vamos levantar um ministério de intercessão no nosso ministério. Um ministério guiado pelo Espírito Santo de Deus. Com propósitos, com metas de oração. Nós vamos ter na igreja, em nome de Jesus. Deus, já estou sonhando, tá bom? Então as meninas aí que gostam de artesanato podem me ajudar com isso, tá bom? Nós vamos ter na igreja um livro de intercessão. Tá? Quem quiser fazer, me chama aí, pastora. Eu quero fazer esse livro. Você vai fazer algo lindo, tá bom? Sabe igual livro? Ó, você já foi no enterro? Que feio, né? Eu falar de enterro. Que tem aqueles livros de presença? Sim. Mas o nosso é tabernáculo de vida. Então não é livro da morte, vai ser o livro da vida, em nome de Jesus, amém? E nós vamos fazer uma capa linda, em nome de Jesus. E todo mundo que chegar vai poder deixar o telefone e o pedido de oração. Mas não vai ser um caderno para ficar poerento lá na porta da igreja, não. O Ministério de Intercessão vai pegar esse caderno todo dia no final do culto. Vai anotar o versículo, porque vai orar em casa. Não quero um ministério para dizer que a gente tem. Eu quero um ministério para ver milagre, para ver testemunho, para ver cura, para ver coisa acontecendo no nosso ministério, em nome de Jesus. Quantos creem aí? Diz, eu creio, Senhor. Amém. Amém? Amém. Não precisa a gente estar lá dentro da igreja para interceder, não. A gente pode interceder aqui, ó, no quarto, no seu quarto. O importante é que a gente interceda, que a gente ore. Tem um desempregado, pois o Ministério de Intercessão vai orar. E nós vamos dizer, Senhor, tanto você tem coragem? Você já teve coragem de dizer em 10 dias Deus vai te dar uma resposta? Tem que ter coragem, filhos. Tem que ter coragem para dizer, como Elias disse, o Deus verdadeiro vai mandar fogo aqui. E ainda mais coragem, né, para molhar o altar, né? Muitos oram e põem lá umas isquinhas, põem palha bem sequinha. Falta só dar o fósforo, né? Ai, se Deus não fizer, deixa eu riscar o fósforo aqui para não passar vergonha. Ministério de intercessão não é se preocupar com a sua moral. Ministério de intercessão é crer que Deus vem e faz. Amém? Tem muita gente que não tem coragem de orar para uma cura acontecer com medo de que se Deus não curar, o que vão pensar de mim? Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso. Eu não tenho que preocupar, a reputação é de Deus, não é minha. Se ele não curou, é ele, não sou eu.
E muitas vezes nós não liberamos a voz profética com medo. Aí se nesse velório eu orar pela cura e Deus não ressuscitar, vão dizer que eu sou um crente ralé. Não, se Deus fizer, ele é Deus. E se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Nosso papel é orar, é interceder. Essa palavra falou muito comigo. E a minha oração é que o tanto que Deus está falando comigo, ele fale com você. Em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero deixar aqui uma lista de tarefas. Semana passada, eu pedi que você intercedesse por uma pessoa que Deus iria te direcionar. Alguém gostaria aqui em poucos minutos de dizer algo sobre como foi essa semana? Pastora, a questão de interceder, né? E a gente começou, o Guilherme já tinha feito um monte de entrega de currículo e tudo, né? E a gente começou a agradecer a Deus. Nós nem pedimos, porque a gente já tinha pedido para o Senhor, a gente já pediu para o Senhor. Então, eu quero agradecer pela porta que o Senhor abriu na vida dele. Segunda-feira ele começou a trabalhar no Mercado Livre, para honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Rafael, ele tinha mandado vários currículos, já tinha feito 2 exames médicos para a empresa, e nenhuma empresa chamou já com exame médico. Então a gente falou assim, vamos fazer a mesma coisa, vamos agradecer por aquilo que Deus já fez na vida dele. E amanhã, segunda-feira, ele foi chamado para trabalhar também na mesma empresa que o Guilherme, no Mercado Livre. Amém. Então eu glorifico a Deus, porque às vezes a gente pede, esquece de falar, Senhor, a gente pede uma vez, e Deus, a gente tem que crer naquilo que Deus já vai dar pra gente, e nós cremos nisso, naquilo que Deus ia dar pra ele, e Deus preparou essa porta para honra e glória do nome do Senhor, que Deus sabia aquilo que nós estávamos precisando. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí junto com a Hilda? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus. Amém. Queridos, é isso que eu tô falando, amém. Davi chegou diante de Golias para dizer, Deus me dá o Golias. Não, ainda hoje Deus vai te entregar, amém. Nas minhas mãos. É coragem, querido, na oração, coragem para agradecer o que Deus nem fez. Isso é coragem. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Então você vai continuar intercedendo, amém? Ó, se cair com minha conexão é porque o Google agora tá com uma frescura, tá? De só 1 hora. Já me deu um timer aqui de 5 minutos. Vamos lá. Você vai fazer nessa semana uma lista de intercessão. Todos, sem exceção. Pode fazer no celular, pastora? Pode. Você já viu no celular um recurso chamado Notes? Você vai lá e cria uma anotação, tá bom? Quem gosta de caderno físico, faz no caderno, tá? Mas eu sei aí que tem umas pessoas tecnológicas. Pode usar a tecnologia, não tem problema, tá bom? Ore. Então, o que você vai orar por essa lista, tá bom? Você vai orar para que o entendimento seja aberto. Lembra que o inimigo, Deus, esse século, cegou o entendimento. Orar para que Deus envie anjos ministradores a essa pessoa. Orar para uma oportunidade de falar de Deus ou que Deus envie também alguém, tá bom? Às vezes você não vai encontrar, mas Deus vai te dar uma oportunidade por telefone, pelo WhatsApp, não sei, tá bom? E ore para que Deus prepare o terreno. Então, pastora, quantas pessoas pode ter nessa lista? Quantos você for capaz de orar? Quantos você quiser. Quer começar com 3? Comece com 3. Mas eu quero que você faça disso algo sério. Em nome de Jesus, amém? Eu estou orando pelo próximo encontro com Deus. Eu já estou orando por isso. E em nome de Jesus, a hora que nós começarmos a campanha para o encontro com Deus, porque essa pandemia vai passar e nós vamos voltar a ganhar vidas e a igreja vai crescer e se multiplicar em nome de Jesus. Quem vai preparar as vidas que vão para este encontro com Deus? Preste atenção, são os intercessores. Olha o poder. Eu vou interceder antes de procurar, antes de falar, antes de propor, antes de convidar, antes de tudo. Nós vamos ainda este ano ganhar vidas para Cristo. Nós vamos ainda este ano ver famílias transformadas. Nós vamos ainda este ano ver milagres acontecendo.
O que eu preguei domingo no culto, eu creio. Se nós andarmos alinhados com a vontade de Deus, este ano ainda será extraordinário. Nós Aleluia. temos um semestre para fazer muita coisa acontecer. Em um ano morreu 500 mil vidas. Nós podemos salvar um. Você crê? Vai morrer muita gente ainda, queridos. Será que eu posso ser o agente de Deus para salvar um antes que morra? É isso que você tem que acordar e perguntar para Deus todo dia. Deus, eu quero ser, Senhor. Eu quero ser o agente para salvar um. Se você salvar um este ano, nós estamos em quantos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tô vendo 9 aqui na tela, mas eu sei que a Regina tá aí com o Thiago. Nós estamos pelo menos aqui, ó, 13 pessoas. Só que tá aqui na aula, fora os que estão juntos aí. Eu creio. Já pensou mais 12 vidas sendo salvas na igreja esse ano? Você crê? Quantos creem aí comigo? Amém. Amém. Aleluia. Deus vai fazer o sobrenatural. Amém. Em nome de Jesus. E eu quero orar, tá bom? Com você, para que Deus se mova. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração aí. Pai querido, Deus de amor. Nós, Senhor Deus, queremos ser, Pai. Queremos ter a autoridade do Senhor. Queremos se mover, Pai, na tua direção. Queremos, Pai, ser agentes do Senhor para mudanças aqui na terra. Nós cremos, Pai, no poder da intercessão. Nos faça, nos ensine a ser essas pessoas, Pai. A levar a vida de oração a sério, Senhor Deus. A nos levantarmos como teu exército, Deus, escolhido pelo Senhor, Pai. Nos ajude nessa jornada, Pai. Nós te pedimos e clamamos a Ti, Pai. Eu te peço, Deus, pelo nosso ministério. Que este sonho, Deus, gerado em nosso coração, venha, Pai amado, e faça algo, um tempo extraordinário no nosso ministério. Em nome de Jesus eu oro. Oro por cada vida, que o Senhor nos dê um sábado, um domingo abençoado na Tua presença. Cuide de cada vida. Quem irá assistir o vídeo depois, Pai querido, cuide de cada discípulo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós temos só um minutinho, já vai cair nossa chamada, tá bom? Abre sua tela aí, correndo para nós fazer a foto do dia. Eu não sei quantos segundos a gente tem, tá bom? Vai cair. Se cair, você já sabe, ó. E já fica com o meu beijo, tá bom? Abriu aí? Ah, meu Deus, já caiu.